A gente estuda agora a propagação em meios dielétricos e a gente vai entender fenômenos como por que há absorção da radiação em algumas frequências específicas. Isso tem a ver com as propriedades da chamada função dielétrica. E esse estudo nosso, então, vai partir de um modelo clássico chamado modelo de Lorentz para resposta do material à passagem a interação com a radiação eletromagnética. Isso vai aparecer então nas características da chamada função dielétrica. A gente vai fazer primeiro para dielétricos, depois a gente vai fazer um modelo de interação da radiação com matéria para meios condutores. Então, a gente vai ver, né, que o comportamento dessa função dielétrica determina muito das propriedades das ondas quando elas atravessam meios materiais, em particular o comportamento dessa função dielétrica com a frequência da radiação incidente. E a gente começa com um modelo que a gente vai construir, que vai ser um modelo clássico para essa resposta. Então a gente assume que os elétrons no dielétrico estão presos nos seus sítios. E a maneira mais simples de modelar essa situação é considerar uma força restauradora prendendo-os àqueles sítios. E isso então leva a um potencial harmônico. Né? Então vai ser tipo um oscilador harmônico. Né? Então é como se fosse assim, o elétron no sítio está preso por uma força que não é vinda de um potencial que não é parabólico, mas aqui perto do mínimo, para pequenos deslocamentos em relação à posição de equilíbrio, a gente assume uma parábola. Né? Isso leva a uma força restauradora da forma Kx. Né? K tem a ver com essa derivada segunda, e a gente pode expressar isso em termos de uma frequência natural de oscilação que tem a ver com essa derivada segunda. É uma propriedade do potencial que prende o elétron naquele sítio. Então, aí a gente vai vendo como é a resposta. Né? A onda eletromagnética penetra o material e aí tem uma força vinda do campo elétrico que vai, agindo nesses elétrons presos, vai deslocá-lo, né, do sítio. Então, vai ficar como a criação de um dipolo elétrico. Veja que esse elétron não está livre para produzir uma corrente. Ele está preso, né? Então por isso esse termo de força restauradora. Mas não é tudo que a gente tem que considerar. Né? O elétron acelerado ele também vai emitir radiação. Isso significa uma perda de energia. Por isso a gente inclui no modelo um termo de dissipação. Esse termo de dissipação, de forma mais simples possível, pode ser expresso como uma força de dissipação, que vai ter a ver com a velocidade e uma constante que eu vou chamar de gama. O fato da força ser proporcional à velocidade é só para construir o modelo mais simples possível de dissipação. Né? Seria como se fosse uma resistência, né, do meio à velocidade, ao elétron ter o movimento ali. E além disso, tem uma força externa que é provida pelo campo elétrico da radiação eletromagnética, chamada de força externa. Vai ser a carga do elétrico, estou colocando menos E, vezes o campo elétrico. Esses são os três ingredientes, né, que vão então levar a uma equação tipo oscilador harmônico, amortecido e forçado. Eu escrevo a equação, então, como um mx dois pontos. Passo o termo de dissipação aqui para a esquerda, por isso ele fica positivo. Passo o termo de força restauradora para a esquerda, por isso ele fica positivo. E isso então igual à força externa, que depende então da posição, né? Eu vou colocar do x e do tempo. Né? X aqui vai ser o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. E eu não estou considerando na força efeitos magnéticos. Né? Isso porque os efeitos elétricos são muito maiores que os efeitos magnéticos. Então vou deixar a equação escrita dessa forma. Esse é o nosso modelo. Então o caminho que a gente vai seguir
a partir desse modelo, é dessa equação achar o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, disso construir um momento de dipolo elétrico, né? Esse momento de dipolo ele pode ser construído como a carga vezes esse deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Do momento de dipolo, que é microscópico, eu obtenho algo macroscópico, que é a polarização, e essa polarização entra na equação de onda, que vem das equações de Maxwell, e me vão me mostrar como que o campo eletromagnético se comporta dentro do material. Então, isso entra em Maxwell, e Maxwell me dá os campos. Só que agora são os campos na matéria. E como que eles se comportam? Essa é o que a gente precisa fazer. Então, esse é o nosso caminho. Então, como que a gente resolve essa equação, né? Eu estou supondo uma onda eletromagnética com tipo uma onda plana com uma frequência ômega. Então, vai ter uma dependência temporal assumida, que é menos i ômega t. Notem que a frequência natural aqui, ômega zero, não tem nada a ver com esse ômega. Ômega zero tem a ver com o potencial que prende o elétron no seu sítio. Ômega é a frequência da radiação incidente. Mas como a equação diferencial tem essa estrutura, derivada segunda, derivada primeira, própria função igual a uma oscilação com frequência ômega, então essa forma temporal deve ser assumida para x também. E assumindo isso, eu posso fazer essas derivadas e transformar essa equação diferencial numa equação algébrica. A equação passa a ser menos m ômega 2, que eu fiz a derivada segunda, menos i m gama ômega, quando eu fiz a derivada primeira, mais m ômega 02 vezes x é igual a menos e vezes e. Aí tem um exponencial dos dois lados. Tá? Com isso eu tenho x, né? E com x eu posso encontrar o momento de dipolo ali. Notem que eu estou fazendo uma hipótese que depois eu posso abrir mão dela, então não perco tanta generalidade assim, porque eu posso depois voltar atrás. Eu estou assumindo que todos os elétrons estão presos com a mesma força restauradora. Tem um único ômega zero, né? Depois eu posso falar assim, não, eu tenho elétrons que estão com potencial ômega 0, outros no ômega 0,2, outros no ômega 0,3. Eu deixo essa generalização para o final. Por enquanto eu estou assumindo um único tipo de potencial harmônico, uma única frequência natural, ômega 0. Bom, essas duas equações me dão o momento de dipolo. É só pôr esse parênteses aqui para baixo. Tem um x, jogo o x aqui. Então vou ter um menos com menos positivo, E com E é 2, é 2 sobre M. E ômega 0,2 menos ômega 2 menos I gama ômega. Isso a menos 1, né? Está no denominador que eu passei para cá, vezes o campo elétrico. Tá? Então esse é o meu momento de dipolo. E com ele eu posso construir a polarização, que é uma quantidade macroscópica, que vai então dizer como que o meio reage à presença daquele campo elétrico que veio da radiação. Então, para calcular a polarização a partir do momento de dipolo, eu introduzo o N maiúsculo, que vai ser o número de elétrons por unidade de volume. Estou assumindo que todos têm aquele mesmo ômega 0. Então aqui é como se eu somasse todos os elétrons e dividisse pelo volume, quando eu multiplico por N. E isso me leva do microscópico para o macroscópico. Então vou chamar a polarização desse P maiúsculo. Ela vai ser Na2 sobre M, aquele denominador que está ali, vezes o campo elétrico. Essa é a polarização, que é a quantidade que a gente precisa agora levar na nossa equação de onda. Né? Aí qual equação de onda? A equação de onda a gente vai construir a partir das equações de Maxwell. Então vou usar que o rotacional de E é menos dB dt.
vou colocar, então vou assumir algumas coisas aqui para construir isso. Eu vou assumir um meio não magnético, fazendo μ sobre μ0 ser igual a 1, então ausência de magnetização. Não vou considerar o caso sem fontes, então sem cargas livres. E escrevo as equações de Maxwell, então, como rotacional de E é menos μ0 dH dt. Aqui eu assumi que B é μh, mas μ é igual a μ0, então ficou B é igual a μ0h. Por isso escrito dessa forma a lei de Faraday. A lei de Ampère-Maxwell, sem rotacional de H, ε0 dE dt. Essa é a parte uma parte da derivada do deslocamento elétrico, a outra parte é a derivada da polarização no tempo, né? Então aqui eu usei que D é ε0E mais P, de forma que a derivada temporal do D é uma derivada temporal do E e uma derivada temporal do P. Aí eu falei sem fontes, né? Mas eu vou considerar aqui, depois eu vou tirar o J, né? O J eu vou colocar só para depois fazer a extensão do meu modelo para meios condutores, né? Vou deixar aqui por enquanto. Além disso, eu tenho a lei de Gauss, divergência de E. Eu vou escrever como menos 1 sobre ε0 divergência de P. Então essa aqui é a lei de Gauss, porque eu estou usando ela dessa forma, divergência de D igual a zero, mas D ε0E mais P. Então a divergência de E é menos 1 sobre ε0 divergência de P. Isso aqui vai ser feito igual a zero, porque eu vou assumir que todo o material é todo homogêneo, né, isotrópico, e ele vai responder com a mesma polarização. Então as derivadas da polarização ao longo do material vão ser nulas, tá? Então isso aqui depois eu vou fazer, é igual a zero. E por último, a divergência de B igual a zero, nesse caso vai ser escrito como divergência de H igual a zero, porque B é μ0H. Tá? Essa é a nossa equação. Então eu monto a equação de onda, pegando o rotacional do E aqui, vai ter o rotacional do H, e que eu substituo pela equação de baixo. Então isso vai me levar a um termo que vai ter uma derivada segunda do E, que eu passo para a esquerda, para o lado esquerdo dessa forma, né? Eu tenho aqui, ó, derivada do E no tempo e a derivada do rotacional do H. Então eu tenho uma derivada segunda do E. E um ε0 μ0, que eu estou chamando de 1 sobre C2. Tá? Então aqui, 1 sobre C2 é μ0 ε0. Tá? O sinal menos eu perdi quando eu passei para o lado esquerdo. No lado direito, eu vou ter aquele μ0 que está aqui, né? E um termo que vai ter a derivada segunda da polarização no tempo. Tem a derivada do rotacional no tempo, né? E o rotacional tem uma derivada da polarização. Então aqui vai aparecer a derivada da polarização no tempo. E eu vou ter ainda um termo, que é aquele do J, que eu estou trazendo ainda um pouco mais, que vai aparecer como essa derivada primeira no tempo aqui. Bom, é isso. Para meios dielétricos, então, isso aqui eu vou colocar igual a zero, né? Depois, para meios condutores, eu lembro que ele existe. E o que a gente faz agora? Olha, tem uma equação de onda que vai expressar o comportamento do campo elétrico, né, no meio material. Isso depende da polarização. E quem é a polarização? A polarização agora vem do nosso modelo. Ó. Eu tenho isso aqui. Então eu substituo isso na equação de onda e a derivada segunda da polarização vai aparecer como uma derivada segunda do campo elétrico. Então essa substituição aqui, ó, vai me levar a uma equação da seguinte forma. Olha, primeiro eu uso aqui que isso é a gradiente da divergência do E, e eu vejo naquele esqueminha meu ali de cima que essa divergência é zero, é isso aqui, menos o laplaciano do E. Então tem um laplaciano aqui. Vou inverter o sinal de todo mundo para ficar positivo, lembrar que eu tenho um menos 1 que eu multipliquei. Então esse laplaciano ele vai ser 1 sobre C2, passando isso para o lado de cá, tem um sinal negativo, multiplicando por menos 1 fica positivo de novo. 1, e vou colocar aqui derivada segunda do E no tempo.
Então esse termo passando para cá, ele já está aqui. Esse é zero. Falta só colocar esse aqui. Então esse aqui vai aparecer agora como mais bom, aqui, desculpa, eu tenho um sinal menos, né? Que vem desse menos aqui, né? Menos μ0 derivada segunda da polarização. Menos. Só que eu multipliquei por menos 1 e agora eu fiquei com mais. E aí eu vou ficar então com o modelo da polarização, n é zero, sobre m epsilon zero. Isso aqui aparece porque eu estou colocando C2 em evidência, eu tenho μ0 epsilon zero. Epsilon zero corta com epsilon zero, eu fico só com o μ0, que é o que eu tenho aqui. O denominador, que tem aquela dependência em ômega, que é ômega 0,2 menos ômega 2 menos i gama ômega. E é isso, né? Essa é a minha equação de onda, que vai descrever o campo dentro do material. Isso dá consequências muito interessantes para a gente, porque eu posso continuar resolvendo ela assumindo uma forma tipo onda plana. Então eu escrevo assim, ó, 1 é 0, é elevado aí para um certo k, que eu vou colocar um maiúsculo, vou assumir propagação ao longo do eixo z, para pôr kz aqui, menos ômega t, como a gente tinha assumido antes. Será que isso soluciona essa equação? Basta substituir. Quando eu substituo, observa que eu tenho uma derivada segunda aqui, que vai aparecer toda no z. Né? O laplaciano vem todo como uma derivada segunda em z. Isso vai ficar em um menos k2. Vou multiplicar por menos 1 e já colocar aqui um k2. Aqui vai ser igual ao quê? Tem uma derivada segunda do e no tempo e vai cair também um i2, que é menos 1 ômega 2. Mas como eu multipliquei por menos 1 dos dois lados, eu vou ficar só com ômega 2 sobre C2. E aqui esse parênteses vai se manter. N é 2 sobre m epsilon 0, 1 dividido por ômega 0,2 menos ômega 2 menos i gama ômega. Tá? Então, isso é o K2 que, colocado na onda plana, faz essa onda plana satisfazer a equação do que descreve o campo elétrico dentro do material. Quais as consequências físicas desse K2? Ora, ele tem uma parte real e imaginária. Então, o K vai carregar também uma parte real e imaginária. E eu escrevo isso colocando K mais I alfa, onde K é a parte real do K, né, maiúsculo, que é o vetor de onda, e alfa é a parte imaginária. Né? Eu não estou colocando o vetor aqui porque eu estou com propagação só ao longo do eixo z, então eu estou com ele ao longo do eixo z inteiro. Agora, se é uma onda plana e o K tem uma parte real e imaginária, a gente vê logo o que acontece. Olha, substituindo essa forma complexa do K na onda plana, eu vejo que eu tenho um decaimento exponencial da amplitude no material, porque vem do I vezes I2 é igual a menos 1, que vai estar associado com a parte imaginária. E eu vou ter uma onda plana normal aqui, com um K que é a parte real do complexo K maiúsculo. Tá? Então essa é a consequência física. É uma atenuação da onda a partir da superfície, porque o K agora tem uma parte imaginária. Tá? Isso significa que a energia vai sendo absorvida pelo meio à medida que a onda se propaga nele. Como a energia é proporcional ao E ao quadrado, a dependência com a distância vai com a exponencial ao quadrado, a atenuação da energia vai dessa forma. Por isso, esse 2α é definido como um coeficiente de absorção do meio. Bom, essa história da absorção ela pode ser um pouquinho mais elaborada da seguinte maneira. Né? A gente sabe que a velocidade é ômega sobre k, e a gente sabe que V sobre C é o inverso do índice de refração. Então, isso vai ser ômega sobre CK. Logo, 1 sobre N, inverso do índice de refração, é ômega dividido por K vezes C. Ou o índice de refração é ômega sobre C vezes K. Né? Então, esse é o índice de refração. Observa que o K é ômega sobre C vezes isso aqui.
né? N é K, aqui. N é K sobre ômega vezes C. É o que sai dessa relação. Ou seja, K é ômega sobre C certo, né? N é Kc sobre ômega. Então, para eu sair do K e ir para o N, eu preciso de um fator ômega sobre C. Observa que esse é o fator que está aqui. Então, isso aqui, que está entre parênteses, na verdade, pode estar associado com o meu N2. Então, para representar isso, eu faço essa equação na forma complexa, porque eu estou trabalhando com K complexo agora, e estendo ela dessa forma. Ômega sobre C, coloco um N maiúsculo, que vai ser o índice de refração complexo. E escrevo ele como um N parte real e uma parte imaginária que eu vou colocar como um kappa. Tá? Então, do K ser um K real e um K imaginário, e o N tem um N real e um N imaginário, eu tiro as relações entre as partes real e a parte imaginária. Em particular, o alfa é igual a ômega sobre C vezes o kappa. Tá? Daí eu posso sair aqui do alfa e ir para o kappa. Sair da análise pelo K e ir da análise pelo índice de refração com a sua parte imaginária. Além do mais, como μ sobre μ0 é igual a 1, o índice de refração ele é diretamente relacionado com a constante dielétrica, né? O N vai ser a raiz de epsilon sobre ε0. Né? Isso aqui é o C sobre V, quando o μ sobre μ0 é igual a 1. Tá? Então, a parte real... Então, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é em geral, né? Então, eu posso colocar aqui um N complexo, é a raiz dessa... Vou colocar o N complexo aqui. E essa equação, deixa eu tirar aqui, já está escrito, né? Essa equação vai dizer que a parte imaginária do K passa para a parte imaginária do índice de refração, que vai aparecer como uma parte imaginária da constante dielétrica. Tudo isso, então, eu posso associar com a absorção, dá na mesma. Tá? Então, dessa relação, eu vejo que o meu N2 é isso aqui, que está entre parênteses, e esse que está entre parênteses, portanto, é o constante dielétrica, né? N2 é epsilon sobre ε0. Tá? Então, eu escrevo que epsilon sobre ε0 é igual a 1 mais Na2 sobre m ε0, 1 sobre ômega 0,2 menos ômega 2 menos I gama ômega. Essa é a relação que a gente buscava e que permite a interpretação da resposta do material, dando as propriedades de absorção. Porque o que acontece aqui, olha, vamos pegar a parte imaginária dessa quantidade em função da frequência. Olha, no meu modelo, eu vou assumir que esse gama normalmente é muito pequeno. Então, a parte imaginária aqui simplesmente não existe na maior parte das vezes, quer dizer, para a maior parte dos ômegas. Porque o gama é muito pequeno. Então, nessa soma no denominador, vale ômega 0,2 menos ômega 2, que é uma quantidade real. Então, a parte imaginária disso vai ser zero. Exceto quando o ômega é igual a ômega zero, porque aí o denominador aqui tem essa parte que zero. Então, não importa o quão pequeno seja a parte imaginária, é ela que vai predominar. Então, é nesse caso, quando o ômega é igual a ômega zero, que eu vou ter uma parte imaginária. Então, eu vou ter essa situação aqui. Aí, nesse caso, isso aqui vai ser o imaginário puro. E eu tenho a parte imaginária do índice de refração dando um salto. Depois que o ômega passa de ômega zero, esse denominador volta a ser dominado pela diferença real e o gama não conta mais. E a parte imaginária vai a zero novamente. Então, e essa parte imaginária está associada com a absorção, porque ela vem associada com a parte imaginária do N2 e a parte imaginária do N2 está associada com a parte imaginária do K2, que está ligado àquele alfa
que é o coeficiente de absorção que faz a onda ser atenuada a partir da superfície. Então é isso que acontece. Em relação à parte real, vou colocar um ômega zero aqui. O que acontece com a parte real é que ela predomina, né, quando o ômega é diferente de ômega zero, e tem uma dependência com a frequência que leva à chamada dispersão normal. É basicamente o comportamento do índice de refração com a frequência, né? E aí, quando chego próximo de ômega zero, há uma oscilação rápida, produzida então pelo cancelamento dessa parte real do denominador, que é chamado regime de dispersão anômala. E aí, depois, quando eu saio do ômega zero, eu volto para a dispersão normal, e assim por diante. O assim por diante significa assim, se eu tivesse feito um modelo com elétrons, com outros ômega zeros, quer dizer, com outros potenciais elétrons ligados aos sítios por outras forças, outras espécies químicas, então, ligadas naquele sítio, né, levando a elétrons ligados com forças restauradoras diferentes, eu teria mais de um ômega zero. Aí eu teria um ômega 0,1, um ômega 0,2 e assim por diante. E aí eu teria esse comportamento de dispersão normal entre as frequências naturais, e quando chegasse na frequência natural eu teria uma oscilação rápida, levando a comportamento associado com a absorção de luz no material. Tá? Então aqui a gente vê como um modelo simples, né, para interação da radiação com matéria leva à descrição da resposta do meio, né, em termos da produção de dipólos que geram uma polarização, que entram nas equações de Maxwell e dão as propriedades da onda plana ali, em particular a possível atenuação dela a partir da superfície, que está ligada então ao fenômeno de absorção em frequências específicas que caracterizam um certo material dielétrico.